Uma pobre garota está vendendo laranjas em um semáforo, segurando uma placa feita à mão. Quando um jovem CEO bilionário se aproxima, ela implora: me ajude, por favor, eu preciso pagar pela cirurgia da minha mãe. Mas quando ele olha para a foto que ela está segurando, ele congela. Ele reconhece o rosto de sua ex-esposa e fica totalmente chocado. O céu cinzento de Nova York parecia espelhar o humor de Blake Hamilton. Aos 38 anos, com uma fortuna em bilhões, havia um vazio que nenhum negócio bem-sucedido poderia preencher. 3 anos atrás, ele adotou um ritual estranho. Uma vez por mês, ele dispensava seu motorista e caminhava pelos bairros menos afluentes da cidade. Seus advogados achavam uma excentricidade, mas para Blake era uma âncora, um lembrete do mundo real longe das salas de reunião e jatos privados. Foi em uma dessas caminhadas que seus olhos captaram um brilho laranja. Uma pequena barraca, feita de caixotes, exibia várias laranjas. Atrás delas estava uma menina que não parecia ter mais de 6 anos, organizando as frutas com uma atenção meticulosa. Blake não soube explicar o que o atraiu. Talvez o contraste da criança em um dia de semana, quando deveria estar na escola. Ele atravessou a rua. Ao se aproximar, notou a placa de papelão com letras infantis. Ajude minha mãe, por favor. Ela precisa de cirurgia. A garota olhou para cima. Ela tinha olhos grandes e expressivos, de um verde brilhante que iluminava seu rosto delicado. Oi, senhor, ela disse com uma voz clara. Quer comprar algumas laranjas? Elas são bem doces. Blake notou algo familiar na cadência de sua voz. Olá, ele respondeu, agachando-se para ficar no nível dela. Por que você não está na escola hoje? A garota mordeu o lábio inferior, um gesto que deu a Blake uma estranha sensação de déjà vu. Mamãe está doente, muito doente. Hoje ela não conseguiu nem sair da cama. Então eu vim vender as laranjas. Preciso guardar dinheiro. Havia uma dignidade naquela pequena figura que apertou o coração de Blake. Quanto custam suas laranjas? Ele perguntou. 3 por $5, ela respondeu, os olhos brilhando de esperança. Mas se você comprar mais, eu posso dar um desconto. Blake sorriu. Eu vou levar todas. Os olhos da garota se arregalaram. Todas elas. Todas, ele confirmou. Quanto custa tudo? A criança franziu a testa, fazendo uma matemática mental complicada. Eu tenho 34 laranjas. Isso seria, vamos dizer, $60, Blake sugeriu, sabendo que era muito mais do que o valor real. Uau! Isso é muito dinheiro, ela exclamou. Isso vai ajudar muito a minha mãe. Blake entregou as notas. Eu não vou poder carregar todas as laranjas agora, ele explicou, mas você pode ficar com elas e vender para outras pessoas. A pequena vendedora olhou, confusa. Você não quer as laranjas, mas está pagando por elas. Vamos dizer que é minha contribuição para ajudar sua mãe. O rosto da garota se abriu em um sorriso. Obrigado, senhor. Meu nome é Isla. Qual é o seu? Blake, ele respondeu, surpreso por dar seu nome real. Sua mãe está muito mal. O sorriso de Isla desapareceu. Sim, ela precisa de uma operação, mas é muito cara. Ela diz que vai melhorar, mas eu sei que não é verdade. Posso te mostrar uma foto dela? Isla perguntou, já enfiando a mão no bolso de seu casaco gasto. Ela era tão bonita antes de ficar doente. Blake assentiu, mas por educação. A garota puxou uma foto gasta e a segurou com orgulho. Naquele instante, o tempo parou. O ar ficou preso na garganta de Blake e seu coração falhou uma batida. Na foto, uma mulher com cabelo loiro e um sorriso brilhante olhava para a câmera. Os mesmos olhos verdes que a menina. O mesmo sorriso que ele conhecia tão bem. Era Clary. Clary Bennett. Sua Clary. A mulher que ele amou e que desapareceu de sua vida há quase 7 anos. Essa é sua mãe? Blake perguntou, a voz tremendo, tentando disfarçar o choque. Sim, Isla disse com orgulho. Ela é bonita, certo? Agora ela está mais magra e um pouco do cabelo dela caiu. Blake lutou para se recompor. Clary estava doente, precisando de cirurgia, vivendo na miséria com uma criança. Uma criança que devia ter cerca de 6 anos.
6 anos. Uma equação terrível começou a se formar em sua mente. Sua mãe mora por aqui? Ele perguntou, tentando parecer casual. Sim, na Orchard District, ela disse, apontando. É o prédio vermelho com a porta quebrada. Quem está cuidando da sua mãe agora? Ele perguntou, a voz firme. Nossa vizinha, a senhora Rodrigues, passa lá na hora do almoço. Mas logo eu tenho que voltar para dar o remédio dela. Blake olhou para a menina de novo, agora vendo os detalhes que ele perdeu. A cor dos olhos, a forma do queixo, o jeito que ela franziu a testa enquanto pensava. Isla, ele perguntou baixinho, quantos anos você tem? 6 e meio, ela respondeu, orgulhosa. Fiz aniversário mês passado. 6 e meio. 7 anos atrás. O tempo se encaixou perfeitamente. Posso te acompanhar até a sua rua. Blake se ofereceu. Pode ser perigoso aqui. Isla pensou. Mamãe me disse para não ir com estranhos. Mas você não parece mal. E você comprou todas as minhas laranjas. Ok, você pode me levar até a esquina. Enquanto caminhavam lado a lado, Blake lutava para controlar suas emoções. Se sua suspeita estivesse correta, essa criança ao seu lado poderia ser. Ele não conseguia completar o pensamento. E o seu pai? Ele perguntou. Ele ajuda você e sua mãe? O rosto de Isla ficou sério. Eu não tenho pai. Pelo menos, não um que eu conheça. Mamãe nunca fala sobre ele. Às vezes eu imagino como ele seria. Talvez ele seja como você. Como eu? Blake quase tropeçou. Sim, alguém bom, que ajuda as pessoas e compra todas as laranjas, mesmo sem querer levar nenhuma. Blake sentiu seus olhos arderem. Eles chegaram à rua. Isla apontou para um prédio de tijolos vermelhos no final do quarteirão. A fachada estava gasta e várias janelas estavam quebradas ou tapadas. A porta da frente, como Isla descreveu, estava quebrada e presa por uma corrente. É onde eu moro, ela disse, no 3º andar. Blake olhou para o prédio com horror. Como Clary poderia estar morando ali? Obrigado por me acompanhar, Sr. Blake. Cuide-se, Isla, e diga à sua mãe que espero que ela melhore logo. Eu vou, ela prometeu, e saiu correndo em direção à porta quebrada. Blake ficou parado, observando-a desaparecer. Então, ele circulou o quarteirão e se posicionou onde podia observar o prédio. 3º andar. Ele viu uma janela com um pequeno cacto em um vaso de lata de refrigerante. Clary sempre amou plantas. Minutos depois, ele viu Isla aparecer naquela mesma janela. Ela guardou o dinheiro que ele lhe deu e desapareceu. Blake ficou lá por quase uma hora, ignorando o frio. A culpa, o arrependimento e a confusão o dominavam. Claire estava doente, talvez morrendo, e aquela criança, Isla, aqueles olhos verdes, eram os olhos de sua família. Eram os olhos que ele via no espelho todos os dias. Ele voltou para sua cobertura na Park Avenue. O contraste era brutal. Ele serviu um uísque, mas não bebeu. 1 milhão de perguntas o atormentavam. Por que Clary desapareceu? Por que ela nunca lhe contou sobre a gravidez? E Isla? Ela poderia ser sua filha? Ele foi até seu escritório e abriu uma gaveta. Dentro, uma pequena caixa de veludo. Ele a abriu, revelando um anel de noivado que nunca foi dado. Ele o comprou 7 anos atrás, pouco antes de aceitar a oferta de Xangai que o tornaria bilionário, e pouco antes de Clary desaparecer. Naquele momento, Blake Hamilton fez um voto. Amanhã, ele voltaria. Blake não dormiu. Às 6 da manhã, sua assistente, Janete, ligou para lembrá-lo da reunião com os investidores japoneses. Cancele, disse ele, a voz rouca de exaustão. Houve um silêncio. Janete raramente o ouvia cancelar qualquer coisa. Blake, esses investidores. Cancele tudo. Hoje e amanhã. Diga a eles que é uma emergência familiar. Está tudo bem? Ela perguntou, genuinamente preocupada. Não, ele admitiu, mas talvez fique. Ele desligou. Pela primeira vez em anos, o trabalho parecia insignificante. Ele não vestiu seu terno. Escolheu jeans, uma camisa simples e tênis. Ele queria parecer acessível, não intimidador. Em vez de chamar seu motorista, ele pegou um táxi.
Sua primeira parada não foi o prédio de Clary, mas um supermercado. Ele encheu um carrinho. Arroz, macarrão, frutas, vegetais. Ele parou na seção de laticínios, lembrando que Clara adorava iogurte grego com canela. Será que ela ainda gostava? Ele pegou vários. Na seção de doces, ele pegou 3 tipos diferentes de cereal, imaginando a alegria de Isla em ter escolhas. Ele adicionou chocolate, sorvete e sucos. O caixa o olhou com surpresa. Grande festa? Perguntou o jovem. Algo assim, respondeu Blake. Ele pediu ao táxi que parasse a um quarteirão do prédio. Ele recusou ajuda e carregou as caixas pesadas sozinho. O peso era bem-vindo, dando-lhe algo físico em que se concentrar. Ele entrou no prédio. O cheiro de mofo e lixo era forte. A pintura descascava das paredes. Não havia elevador. Ele começou a subir os lances de escada, imaginando Clary fazendo isso todos os dias, doente. O terceiro andar tinha 4 portas. Ele hesitou. Qual seria? Uma delas tinha adesivos de animais coloridos colados na altura de uma criança. Tinha que ser aquela. Ele respirou fundo e bateu. Silêncio. Então, ele ouviu passos e uma voz infantil. Quem é? O coração de Blake disparou. É o Blake. Nos conhecemos ontem. Eu? Trouxe algumas coisas para você e sua mãe. Houve uma pausa. O som de uma fechadura. A porta se abriu, presa por uma corrente de segurança. O rosto de Isla apareceu na fresta, seus olhos verdes se arregalando. Senhor Blake, o que você está fazendo aqui? Eu trouxe algumas coisas, ele repetiu, levantando as sacolas. Posso entrar? Eu tenho que perguntar para a mamãe, ela disse, fechando a porta. Blake ouviu vozes abafadas. Uma, alta e animada, de Isla. A outra, mais baixa, hesitante. Uma voz que ele reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de 7 anos. A porta se abriu totalmente. Clara estava lá. Ela estava mais magra do que ele se lembrava, com círculos escuros sob os olhos. Seu cabelo, antes longo, estava curto e opaco, mas seus olhos, os mesmos olhos verdes de sua filha, estavam cheios de choque, desconfiança e algo que parecia fúria. Blake, ela disse, a voz quase um sussurro. Clary, ele respondeu. Eu. O que você está fazendo aqui? Ela interrompeu, colocando-se protetoramente na frente de Isla, que espiava por trás dela. Eu trouxe mantimentos, disse ele. Eu conheci a Isla ontem. Ela me mostrou sua foto. Clary fechou os olhos brevemente. Isla, vá para o seu quarto, por favor. Mas, mãe, o Sr. Blake trouxe comida, e ele foi legal comigo. Isla, agora. A voz dela não deixava espaço para discussão. Isla obedeceu, arrastando os pés. Assim que ela desapareceu, Clary se virou para Blake. O que você realmente quer, Blake? Você aparece depois de 7 anos com algumas sacolas de compras e acha que está tudo bem. Não, eu sei que nada está bem. Eu sei que cometi erros terríveis. Eu só quero ajudar. Clary deu uma risada seca, sem humor. Ajudar? Agora. Onde estava sua ajuda quando eu descobri que estava grávida e você fugiu para Xangai sem nem deixar um número de contato? As palavras o atingiram como um golpe. Então era verdade. Isla era sua filha. Eu não sabia. Ele sussurrou, implorando para que ela acreditasse. Clary, eu juro por tudo, eu não tinha ideia que você estava grávida. Ela o estudou por um longo momento. Teria feito alguma diferença? Sua carreira preciosa, seu sucesso, você teria desistido de tudo por uma namorada grávida que você não planejava. Blake queria dizer sim, mas ele não podia mentir para ela. Não agora. Eu não sei, ele admitiu, com uma honestidade brutal. Eu não sei quem eu era há 7 anos, mas eu sei quem eu sou agora, e eu quero fazer a coisa certa. Uma tosse violenta interrompeu Clary. Ela se dobrou, o corpo tremendo com o esforço. Blake instintivamente deu um passo à frente, mas ela levantou a mão para detê-lo. Você não está bem, disse Blake. Isla me contou sobre sua condição, sobre a cirurgia. O rosto de Clary endureceu. Eu não preciso da sua caridade. Não é caridade, ele insistiu. É responsabilidade.
Ela é minha filha, Clary. Eu tenho a obrigação de ajudar. Um direito. A voz dela tremeu de raiva. Que direito você tem sobre uma criança que você nunca conheceu? Você não a segurou quando ela estava com febre. Você não a confortou quando ela teve pesadelos. Você não estava lá para nenhum aniversário, nenhum Natal, nenhum momento da vida dela. Cada palavra era uma facada. A pior parte era que ela estava absolutamente certa. Nenhum, ele admitiu, a voz quase inaudível. Eu não tenho direitos, mas a Isla tem todo o direito a uma vida melhor do que esta. Ela tem o direito a uma mãe saudável. Clary se encostou na porta, a raiva dando lugar a um cansaço profundo. É tarde demais, Blake. Tarde demais para muitas coisas. Mãe, a voz de Isla veio do quarto. Posso sair agora? Quero ver o que o Sr. Blake trouxe. Clary fechou os olhos, buscando forças. Sim, querida, pode vir. Isla correu, seus olhos se iluminando ao ver as sacolas. Uau, isso é tudo para nós. Ela começou a vasculhar, exclamando alegremente sobre os cereais coloridos e o sorvete. Clary observou, com uma mistura de gratidão relutante e desconfiança. Quando Isla correu para a cozinha com o sorvete, Clary se virou para Blake. Eu não quero que ela se apegue a você, ela disse baixinho. Não se você for desaparecer na primeira oportunidade. Ela já sofreu o suficiente. As palavras doeram, mas Blake sabia que ela estava certa. Eu não vou desaparecer, ele repetiu, olhando-a diretamente nos olhos. Eu sei que não posso provar isso agora. Só posso pedir que me deixe demonstrar com ações, não com palavras.